Boa tarde, bem-vindo novamente ao canal. Você sabe como aumentar sua apneia? Uma pessoa comum só consegue segurar a respiração por 30 segundos debaixo da água, e até mesmo um nadador experiente não consegue passar de 2 minutos. Quanto tempo você pode segurar sua respiração? 1 minuto? 2 minutos? Você sabia que uma boa apneia pode salvar vidas? Ela pode salvar a vida dos seus filhos ou de qualquer criança em caso de necessidade. Quais são os objetivos deste vídeo? Neste vídeo, eu vou ensinar técnicas que irão permitir que você melhore de forma muito relevante ou mesmo até duplique o seu tempo de apneia e distância normal de mergulho dinâmico. Em apneia estática, ou seja, sem nadar ou se movimentar, iremos procurar atingir o primeiro objetivo de 1 minuto e depois 2 minutos. Em apneia dinâmica, ou seja, nadando embaixo da água, a maioria das pessoas não consegue mergulhar por 25 metros. Neste vídeo, eu vou ensinar técnicas que irão permitir que você melhore ou mesmo até duplique sua distância de mergulho dinâmico. Iremos procurar atingir e ultrapassar o objetivo de 25 metros, que permite resgatar uma pessoa a 10 metros de profundidade. Atenção, nunca treine a apneia sozinho. Podem ocorrer apagões ao chegar perto do seu limite, e você irá sem dúvida precisar de assistência. Para atingir esses objetivos, eu vou entregar o que eu considero ser os 4 segredos de uma boa apneia. Esses 4 segredos são a limpeza, a captura, o relaxamento e o consumo. Veja neste vídeo como conseguir fazer com facilidade uma apneia estática de mais de 2 minutos. A respiração não é necessariamente uma tarefa na qual pensamos quando caminhamos e executamos uma atividade física. Ela tem 2 fases. A primeira fase é a inspiração, o ar entra para os pulmões. A segunda fase é a expiração, o ar sai dos pulmões. A inspiração é obtida pela contração do diafragma e dos músculos intercostais. A expiração é obtida pelo relaxamento desses músculos. Considere a respiração como combustível dos seus músculos. Se sua respiração é inadequada, os seus músculos não receberão oxigênio suficiente para ter um bom desempenho e o seu corpo não eliminará adequadamente o gás carbônico produzido durante o esforço. O domínio da respiração só tem benefícios. Melhora o desempenho das caminhadas ou das corridas, aumenta a força, aumenta a sua resistência ao cansaço, ajuda na recuperação e aumenta o tempo de apneia. Os pulmões são órgãos do sistema respiratório em forma piramidal, que são responsáveis pelas trocas gasosas entre o ambiente externo e o sangue. Temos 2 pulmões e a sua principal função é alimentar em oxigênio, O2, o sangue e eliminar o dióxido de carbono, CO2, o gás carbônico, do corpo. A base de cada pulmão apoia-se no diafragma, órgão músculo-membranoso que separa o tórax do abdômen. Ele é localizado logo acima do estômago. A capacidade pulmonar total de um ser humano varia de um indivíduo para outro. É geralmente de 6 litros. Em realidade, só 75% desse volume chega aos alvéolos dos pulmões, ou seja, nossa capacidade real é de 4,5 a 5 litros. Esse volume é chamado capacidade vital e pode ser medido com um aparelho chamado espirômetro. O restante do ar fica num espaço morto, sem troca gasosas nas vias aéreas, na traqueia, nos brônquios. O que limita sua capacidade pulmonar não é o tamanho dos seus pulmões, mas o tamanho da sua caixa torácica, que impede que eles fiquem mais inchados. É possível aumentar a elasticidade da caixa torácica com exercícios musculares e também de respiração. Esses exercícios permitem aumentar o rendimento da inspiração. Para aumentar sua capacidade de apneia, eu vou apresentar 4 segredos que são 4 fases essenciais da execução de uma boa apneia e que são limpeza, captura, relaxamento e consumo. Mas antes disso, eu preciso apresentar o funcionamento dos pulmões. É importante saber que cada pulmão tem 3 regiões que podem ser imaginadas como 3 andares.
O primeiro andar corresponde à parte inferior do pulmão. Ela tem uma capacidade de aproximadamente 60% do pulmão. O segundo andar tem uma capacidade de 30%. E o terceiro andar, que corresponde à parte superior do pulmão, tem apenas uma capacidade de 10%. Em repouso, os pulmões trocam apenas meio litro de ar, ou seja, usamos principalmente a parte superior do pulmão, ou seja, o terceiro andar. As demais regiões do pulmão são apenas solicitadas quando estamos fazendo uma atividade física ou uma apneia. Outro aspecto importante é que o gás carbônico se acumula principalmente na parte inferior do pulmão. A vontade de respirar não vem da falta de oxigênio, de O2. Ela vem do excesso de CO2, ou seja, de gás carbônico, que se acumula no pulmão. Portanto, é muito importante limpar a parte inferior do pulmão antes de iniciar uma atividade física intensa ou mesmo uma apneia. Quais são os 4 segredos da apneia? O primeiro segredo consiste na limpeza dos pulmões antes de executar a apneia. O gás carbônico se acumula principalmente na parte inferior do pulmão. Portanto, é importante limpar essa região antes de iniciar a apneia. O processo de limpeza dos pulmões é feito com uma técnica chamada respiração diafragmática. A limpeza dos pulmões consiste, durante a fase de inspiração, em forçar a entrada de ar, colocando a barriga para fora, para poder encher os pulmões ao máximo, e durante a fase de expiração, em colocar a barriga para dentro, para que o diafragma pressione ao máximo os pulmões e permita a saída máxima de gás carbônicos deles. A respiração diafragmática permite executar tranquilamente a fase de limpeza dos pulmões em 5 a 10 ciclos de respiração. Numa situação emergencial de afogamento, faça apenas 2 ou 3 ciclos de respiração antes de iniciar a apneia de resgate. Não tente executar um resgate sem limpar os seus pulmões. Isso pode ser fatal. A captura do ar antes da apneia deve ser feita com a boca fazendo um biquinho, ou seja, fazendo com os lábios uma pequena abertura circular para exercer uma maior pressão sobre o ar e poder capturar mais ar do que o normal. Assim, você poderá fazer uma inspiração bem intensa e sonora, com esse barulho. Começando por encher a parte inferior dos pulmões, colocando a barriga para fora, e depois irá encher a parte superior dos pulmões. Se você fizer adequadamente a fase de captura, você verá que a parte superior dos seus pulmões se enche num segundo tempo e que o volume de ar que você capturou aumentou de forma muito relevante. Após ter a sensação de estar completamente cheio de ar, levante o queixo para tentar capturar mais algum volume de ar. Geralmente, isso permitirá você conseguir capturar aproximadamente mais 5% de ar. Após o início da apneia, as fases de relaxamento e de controle do consumo do oxigênio durante a apneia é muito importante. A fase de relaxamento consiste em não estressar, já que em caso de estresse, você irá consumir ainda mais rapidamente suas reservas de oxigênio. O principal órgão de consumo de oxigênio na apneia estática é o cérebro. Portanto, uma boa apneia estática é feita afastando os pensamentos estressantes e entrando num modo de relaxamento e de leve concentração. Os pensamentos devem estar focados no monitoramento do grau de relaxamento que você está conseguindo atingir. Se atingir um bom relaxamento, você irá aumentar de forma muito relevante sua apneia estática. Veja no próximo vídeo um exemplo de apneia dinâmica nadando aproximadamente 35 metros, apenas com um braço, para melhor compreender a fase de controle do consumo de oxigênio. Numa apneia dinâmica, você precisa estar relaxado e reduzir o consumo cerebral da mesma forma do que na apneia estática. Mas, além disso, você precisa evitar ao máximo fazer movimentos esforçados. A braçada francesa, ou nado de peito debaixo da água, é a forma mais eficiente de nadar o máximo de distância em apneia dinâmica. Os movimentos devem ser eficazes para proporcionar a máxima distância e deslize embaixo da água, porém não esforçados para gastar o mínimo de energia possível.
Numa apneia dinâmica, o ritmo é também muito importante. Você precisa treinar para chegar num ponto de equilíbrio entre o consumo de oxigênio e o seu desempenho. Se não souber sincronizar o nado de peito, ou seja, a pernada e a abraçada de peito, você pode aplicar a pernada de crawl e a abraçada de peito. Podemos ir mais longe do que isso na melhoria do desempenho de uma apneia? Sim. Podemos fazer exercícios de expansão da caixa torácica, fazer um curso com instrutores treinados e praticar técnicas avançadas em academia. Você irá, sem dúvida, melhorar muito seu desempenho. Se você é fumante, parar de fumar irá lhe devolver, sem dúvida, uma nova juventude.